É impossível Deus ouvir a oração de quem não é dizimista. Onde é que está escrito isso, irmão Josias? Não, não está escrito na Bíblia. Foi o que disse o pastor pregando lá nos Gideões. Veja só. Como Deus vai responder a oração de pessoas que não colocam o sangue no altar? Por isso que Deus diz que todo mês a gente tem que colocar uma parte da nossa vida no altar. Para quê? Para quando você clamar, Deus ouvir a voz do seu sangue no altar e responder a sua oração. Então, quando você dá uma oferta aqui nesse altar, você está garantindo que Deus vai ouvir a sua voz, vai responder a sua oração. É impossível. Você que me assiste na internet, é impossível Deus ouvir a oração de quem não é dizimista, de quem não é ofertante. Ele disse ou não disse? Ele disse que é impossível Deus ouvir a oração de quem não é dizimista, né? Quer dizer, segundo esse pastor que pregou lá nos Gideões, né, aqui do Brasil, né? Deus não ouve a oração de crente que não dá o dízimo, segundo ele falou aí. Você ouviu? Ou eu estou inventando, né? Segundo ele. Então, ele está dizendo que você não for dizimista, não der o dízimo, Deus não vai ouvir a tua oração. Você pode dizer amém para uma pregação dessa? Você pode dizer amém para o que ele falou, irmão? Hã? Você está garantindo. Não, irmão, você não pode dar amém para a heresia, certo? Você não pode dar amém, irmão. Você que me assiste na internet, Vai examinar as escrituras. Deus ouvir a oração de quem não é dizimista. É impossível Deus ouvir a oração de quem não é dizimista. Aí você vai, aos irmãos pegaram fogo, parecia um gol do Brasil, da seleção brasileira, de glória a Deus e aleluia, né? Aí você vai dar glória a Deus e aleluia para uma heresia dessa, irmão. Vai examinar a Bíblia, crente. Vai examinar a Bíblia. Né? Você não pode dar amém para isso. Agora, baseado em quê? Hã? Baseado em que ele fala isso aí? Não, fala isso para agradar os pastores e presidentes. Só pode, né? Para ser o próximo convidado para o próximo ano, não é isso? Para o Congresso, não é isso? Porque baseado em qual livro da Bíblia ele diz isso? Hã? Baseado no que esse pastor pregou, isso aí, irmão, lá no Gideão, né? Desde quando, para Deus ouvir as minhas orações, as tuas orações, tu tem que comprar os ouvidos de Deus com dízimo, né? Com o dízimo de Malaquias 3:10, que nunca foi dinheiro, o dízimo de Malaquias nunca foi o dízimo que o sistema religioso prega. Desde quando eu e você só temos acesso a Deus, né? Que é o dono do ouro e da prata, né? Se eu e você der o dízimo, né? Aí Deus vai ouvir a minha e a tua oração se eu e você der o dízimo. Desde quando nas escrituras sagradas, né? Somos obrigados a dar dízimo, irmão, né? Desde quando nós cristãos, eu e você é cristão? Qual é o texto da Bíblia que está mandando eu e você dar dízimo? Hã? Desde quando o mandamento de Malaquias 3:10 é para nós cristãos, irmão? Desde quando? Hã? Desde quando Malaquias 3:10 é para nós cristãos, irmão? Né? Desde quando Malaquias 3:10 é para eu cumprir, é para você cumprir e seguir, é mandamento para nós, irmão? Desde quando Malaquias é depois da cruz, irmão? Hã? Desde quando o Velho Testamento é Novo Testamento, é para nós, irmão? Se os pastores, eles pregam Velho Testamento no Novo Testamento, irmão, né? Se os pastores, eles pregam dízimo no lugar de oferta voluntária, né? Pastores pregando Moisés no lugar de Jesus, pregando lei no lugar da graça, irmão, né? Aí, quer dizer que o sacrifício de Jesus lá na cruz não valeu de nada? Quando você prega lei na graça, você está dizendo que o sacrifício de Jesus lá na cruz não valeu de nada, né? Ou então está chamando nós de crente, de mal analfabeto de Bíblia, né? Quando você prega que é impossível Deus ouvir a oração de quem não é dizimista, né?
Então, quem prega esse tipo de heresia está afirmando que Deus não ouviu as orações dos discípulos, dos apóstolos. Você, pastor, pregou essa heresia aí, heresia gospel, essa heresia fake news. Você está dizendo que Deus não ouviu a oração de Pedro, de Paulo, de João, de Lucas, dos apóstolos, porque nenhum deles era o dizimista. Me mostra aí no rodapé desse vídeo, o capítulo, o texto, o versículo que diz que Paulo era dizimista e pregou dízimo e pediu dízimo, que Pedro, Mateus, Lucas era dizimista, pediu dízimo e deu dízimo. Hein? Me mostra aí no Novo Testamento qual foi o cristão que dizimou. Hein? Quando você diz que Deus não ouve a oração de que não é dizimista, que é impossível Deus ouvir a oração de que não é dizimista, né? Você está dizendo que Deus não ouviu as orações dos apóstolos, que você está dizendo que Deus Jeová não ouviu aquela oração que Jesus fez lá na cruz do Calvário, em João 19:30, né? Quando Jesus disse, está consumado. Quando Jesus disse está consumado, ele está dizendo que está consumado o Malaquias 3:10, está consumado o dízimo, acabou o dízimo. Acabou o judaísmo, estamos no cristianismo, acabou os rituais, sacrifício de animais, dízimo, festa judaica e etc, etc. Acabou os rituais do judaísmo. Escute, em nome de Jesus, já estou acabando em nome de Jesus, né? Porque a Bíblia diz que nem o próprio Jesus Cristo era dizimista, nem ele mesmo pediu dízimo, nem mandou nenhum cristão obedecer Malaquias 3:10. Jesus não mandou nenhum cristão obedecer Malaquias 3:10. E outra coisa, escute, em nome de Jesus, viu? Escute, em Atos capítulo 9, versículo 29, sabe o que foi que o apóstolo Paulo disse para mim, para você, está dizendo para nós cristãos? O que é que está escrito lá em Atos capítulo 20, versículo 29? Está escrito que Paulo está dizendo, diga não aos dízimos, diga não a Malaquias 3:10, diga não ao Velho Testamento pregado no Novo Testamento. As heresias nas congregações é porque eles só pregam o Velho Testamento, só pregam o Jesus antes da cruz e não pregam o Jesus depois da cruz. As heresias nas congregações é porque estou pregando o tempo da lei, não da graça. As heresias dentro das congregações é porque estou dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu de nada, por isso que prega judaísmo. Dízimo é judaísmo, dízimo é doutrina de fariseu, é para crente fariseu. Você é crente fariseu, pastor? Você é crente fariseu, ovelha? Louvado e engrandecido seja Deus. E lá em Atos, o apóstolo Paulo diz para mim, para você, diga não ao dízimo. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 29, e Gálatas 3:10, ele está dizendo que quem dá o dízimo é maldiçoado, está debaixo de maldição, porque ele está dizendo que o sacrifício da cruz de Jesus não valeu de nada. Os pastores dizem que quem dá o dízimo é abençoado, mas a Bíblia diz que quem dá é amaldiçoado. Gálatas 3:10. Tiago 2:10, Atos 20, versículo 29. Você não examina as escrituras, come tudo que o seu líder espiritual ensina. Eu, Josias Dias, tudo que te ensinar, você tem que examinar nas escrituras sagradas, para ver se o que eu estou falando tem base bíblica, para ver se o que eu estou falando é Bíblia. Porque se eu falar aquilo que não está em harmonia com a Bíblia, você me perdoe, em nome de Jesus, fica com a Bíblia, porque é ela que vai te garantir vida eterna. Louvado e agradecido seja Deus. Diga não ao Velho Testamento, diga não à lei de Moisés. Dízimo, meu irmão, é judaísmo, não é cristão. Um pastor, um doutorado em teologia, em bacharel em teologia, pregar que é impossível Deus ouvir a oração de quem não é dizimista, é você querer comprar os ouvidos de Deus. É você querer comprar os ouvidos de Deus. É você querer dizer que Deus está ouvindo as suas orações por causa dos seus dízimos. Então você pregar isso é você querer comprar os ouvidos de Deus com dízimo. Louvado seja Deus. Nós não dependemos dos dízimos para a oração ser ouvida. Não, senhor e não, senhora. Nós não dependemos de dízimo para que a minha oração sua seja ouvida. Louvado seja Deus. Dízimo é lei de Moisés, é lei judaica. Louvado. Não dependemos dos dízimos para a oração ser ouvida. A lei mosaica já acabou em Cristo. Cristo, Jesus é o fim da lei do dízimo. Jesus é o fim do mandamento de Malaquias 3:10.
Depois que o véu rasgou em João 19:30, o cristão contribui, mas de uma forma voluntária, porque Deus ama o que dá com alegria. Acorda, povo de Deus, senhoras e senhores, dizimistas, né? Acorde, porque desde quando temos que dar dízimo para Deus ouvir as nossas orações, irmão? Quantas heresias pregadas nos outros dias, isso é sinal do arrebatamento, as heresias pregadas nos cultos das igrejas, né? Isso é o falso evangelho, irmão, né? E o pior é que os crentes gostam de ser enrolados, gostam de ser enganados, né? Todos os pastores que cobram dízimo, eles se tornam um herege. Eu, Josias Dias, não sou dizimista, então quer dizer que para Deus ouvir a minha oração tem que dar o dízimo? Para Deus ouvir a minha oração, né? Eu tenho que comprar os ouvidos de Deus com dízimo. Que Deus é esse? Que Deus ganancioso é esse? Que Deus materialista é esse? O meu Deus não é esse. Esse é o Deus desse pregador aí que pregou aí, certo? Oração não se compra com dízimo, não se ora. Dízimo não compra oração. E outra coisa, e o dízimo da Bíblia não é o dízimo do sistema religioso. O dízimo da Bíblia nunca foi dinheiro. O dízimo da Bíblia era criação, plantação, mantimento. E o dízimo da Bíblia era para os pobres, pobre não dizimava. O dízimo da Bíblia era para a viúva, viúva não dizimava. O dízimo da Bíblia era para os órfãos, não dizimava. Mas porque nos sistemas religiosos, em vez do dízimo ser destinado para elas, as viúvas estão dizimando. Se na Bíblia de viúva não é para dizimar. E mesmo se o dízimo de Malaquias fosse válido para os de Deus, não seria dinheiro, porque o dízimo de Malaquias nunca foi dinheiro, era mantimento, criação, plantação. Louvado e agradecido seja Deus. Meus amados, meus queridos, estou acabando, mas eu quero dizer a você que a doutrina do dízimo, você quer saber tudo sobre dízimo, se dízimo é dinheiro ou não, se já existia dinheiro no tempo dos dízimos. A doutrina do dízimo está lá em Deuteronômio 14, 22 ao 29. Não precisa, para você querer saber sobre o dízimo, não precisa você nem estar assistindo meus vídeos aí falando sobre dízimo, porque tem muito dízimo, muitos vídeos aí falando de dízimo. Isso eu vou deixar de pregar isso aí quando eu deixar de ser perseguido, porque enquanto eu for perseguido por causa dessa mensagem, eu irei continuar pregando disso, porque no dia que eu não for perseguido pregando contra essa heresia do dízimo, é porque tem alguma coisa errada. Aí eu paro, certo? E você que me persegue por causa dessa mensagem, você está perseguindo a obra do Espírito Santo. E é muito perigoso mexer em quem Deus está usando, no homem e na mulher que Deus está usando, certo? Vigia, para não estar tocando na obra de Deus. Você acha que Deus vai deixar esse barato? Onde ele mandou seu filho morrer na cruz e decide pregar o evangelho a toda criatura. Vocês estão pregando o judaísmo. Quando você prega Malaquias para as ovelhas, você está pregando o Velho Testamento, lei Moisés, não Jesus, e não graça. E você acha que Deus vai deixar isso barato? Você acha mesmo isso? Você acha que Deus está tirando, me dando inquietação, me usando para combater, me levantando para combater essas heresias, está levantando muitos Josias Dias, porque Deus usa os pequenos, porque os grandes não querem deixar de usar, e Deus usa os pequenos para confundir os grandes, Deus usa os que não são para confundir os que são, né? Então, meus amados, quer saber o que é disso? Não pergunta o pastor do televisão, não pergunta o apóstolo da televisão, ao bispo de televisão, não pergunta o teu pastor, lê a Bíblia você mesmo, lá em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 ao 29, que lá está dizendo que já existia dinheiro e ninguém nunca dizimou dinheiro, porque dízimo nunca foi dinheiro, era mantimento, criação, plantação, fruto da terra. Louvado seja Deus, dízimo era mantimento. Fuja destes mercenários, pregadores de dízimo, que se intitulam pastores. Fujam dessas igrejas que cobram dízimo, irmão, né? Fujam dessas empresas, né, que enrolam e enganam as pessoas usando o Velho Testamento. Igreja que cobra disso só dá certo você ser visitante, porque se você se congregar lá, você vai ser morto espiritualmente, você vai ser perseguido, abandonado, desprezado. Louvado seja Deus. Fuja dessas heresias de igreja que cobra dízimo, pastor que cobra dízimo, ele é um mentiroso, se torna um herege. Louvado seja Deus, porque o dízimo da Bíblia nunca foi dinheiro. Louvado seja Deus. E Gálatas 3,10, leia o que é que está dizendo lá. Gálatas 3,10 para vocês dizimistas. Para vocês dizimistas, leia Gálatas 3,10, leia Tiago 2,10, leia Atos 20, versículo 29 e tem mais. Esse não vai passar o dia todo citando aqui versículo da Bíblia para vocês, certo? Quem vai convencer vocês não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, certo? O meu papel aqui é ser usado por Deus
e o seu é dar ouvido à voz do Espírito Santo. Mas você quer dar ouvido às vozes dos hereges, é problema seu. A minha pregação é pregar o que Deus manda. Então, que Deus abra teu entendimento e nunca diga amém para uma pregação dessa, irmão, de herege, certo? Nunca diga amém para uma pregação dessa de herege. Então, meus amados, meus queridos, você que deu a... Você que me assiste na internet, é impossível Deus ouvir a oração de quem não é dizimista, de quem não é ofertante. Você vai dar um amém para uma pregação dessa? Aí você vai ser cúmplice de ladrões, de púlpito, né? Mas Deus ainda tem pastores verdadeiros, que honram e respeitam a palavra de Deus, que fala pelo Espírito. Quem fala pelo Espírito Santo não prega dízimo, não distorce as escrituras. Fica na paz, fica na bênção, e eu não estou aqui para combater vida de pastor, para perseguir pastor da igreja, não, eu estou aqui para combater essa heresia do dízimo, pregada nos púlpitos das igrejas em pleno século XXI, irmão, na plena era de autoconhecimento, e você ainda se deixa enganar. Eu conheço quanto mais crente velho de igreja, quanto mais idoso, mais fácil estão sendo de ser enganado, em vez de estar ensinando. Louvado seja Deus. Essa pregação que eu estou pregando aqui era para o seu pastor estar pregando, certo? E não eu. Pela paz, pela bênção, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Se não é inscrito no canal, se inscreve em nome de Jesus, deixa o teu comentário e o teu joinha. Amém.